Sexta-feira, começando aí mais um vlog. E hoje tem tanta coisa legal, né? Esse tem quadro, né? Agora temos um quadro. Temos um quadro novo no vlog, gente. Eu espero Dois que vocês praticamente, gostem. né? É verdade, Um ali duas novidades. durante o dia e uma lá no finalzinho. Eu espero que vocês gostem aí dessa novidade, tá? Hoje é um dia pós-folga, estamos leve. Um pouquinho mais leve. Tá? Estamos descansados, com muitas ideias. O pessoal foi pego bebê em horário de serviço. Olha só, gente, não tem medo da justa causa, né? Dorme, bebe aí no horário de serviço. Afasta essa vida, viu? Fica complicado desse jeito. E aí, você quer assistir tudo que aconteceu aí hoje com a gente? Então bora lá assistir. Sexta-feira, estamos aqui com muitas coisas para fazer, tá, gente? A gente tem aí algumas produções, eu tô aqui, né, já organizando todos os vídeos. E saiu o pedidinho, são corações lapidados que eu já vou preparar. E esse vai para longe, viu, gente? Olha, esse vai lá para São Paulo, lá depois de Sapopemba. É um pouquinho distante daqui. Inclusive, a gente nem pagou o frete aí, cliente nova, ela que bancou o frete. E a gente vai montar agora esse pedido. E hoje tem bastante coisas aqui de produção. Eu vou mostrando aqui tudo pra vocês. Sexta-feira, depois de uma folga. A gente ainda tá ali em câmera lenta, mas daqui a pouquinho começa a aquecer, tá? Então bora lá pra fazer a montagem desses corações lapidados. Bom, estamos aqui, ó, prontinhos ali para uma produção, tá? Aqui a gente vai bater chantilly, aqui a gente vai fazer o recheio de paçoquinha e acabou de sair o pedido, né? O primeiro pedido do dia da loja nova. São 2 itens, um cone de ninho e uma explosão de festa. Então, bora montar esse pedidinho aí da loja nova. Bom, e saíram aqui 2 pedidinhos. O Caio tá aqui, ó, montando, tá? Esses pedidos foi ele que montou. Isso aqui, ó, delícia de Kit Kat. E eu tô ali nas embalagens, tá? Já embalei aqui 2 bolinhos de pote, né? Foram 2 bolos de ninho. Aqui ele já fez também uma tortinha de limão. E aqui ainda falta delícia de Kit Kat pra gente poder despachar esses 2 pedidinhos. Bom, e continuamos aqui na produção. Caio tá aqui, ó, selando, né, o nosso pacotinho, que agora a gente tá comprando Não tem mais o óleo, né? A gente tá comprando agora o negresco. E aí a gente abasteceu e estamos selando pra não ficar murcho, né? As bolachas.
Íamos começar aqui, ó, a fazer os cones, né? Banhar os cones. E acabou de sair um pedidinho. É um bolo de ninho com uma coca. Então eu vou lá preparar esse pedido e aí depois eu volto para poder banhar esses cones. Bom, gente, vocês viram que eu tava ali lavando a louça, né? Já deixei limpinha pra gente poder fazer a janta. E eu preciso falar pra vocês uma dica e que eu uso bastante e gosto. É o detergente, né? Eu não sei qual detergente que vocês usam, tá? E eu não sei se no atacadista que vocês compram tem o detergente, ó, de 5 litros. Eu uso da IP de 5 litros. Eu coloco no meu dispenser, ele tá aqui, ó. É um dispenser onde eu vou abastecendo, gente, e rende demais. É muito melhor do que aquele individual que a gente compra, né? Então, além de ser mais prático na hora de lavar a louça por conta do dispenser, ele também tem uma economia muito maior. Fora que eu não preciso ficar toda hora jogando aquela embalagem de plástico, né, gente? Então aqui eu economizo muito mais. Essa é a embalagem que tá vazia, né? Eu acabei comprando agora na quarta-feira mais um cheio, então essa daqui ela já ficou vazia. E essa aqui eu coloco no descarte aqui do prédio, tá? Além da economia em valores aqui em casa, porque a gente acaba comprando um desse aqui, rende ali uns 2 meses e meio, também a gente acaba ajudando, né, nessa parte de reciclagem, porque a gente não descarta aquele individual todo sempre, né? Esse daqui eu ponho aqui sempre para reciclagem, então a gente ajuda nisso também. Como é que vocês fazem aí? Compram aqueles individuais, aqueles menorzinhos? Compra assim de litro? Qual a marca que vocês usam? Eu já usei vários, hoje agora eu tô usando o IP, porque é o que eu encontro nessa embalagem maior. Me conta aí como é que vocês fazem, tá? Porque é legal, né, a gente poder compartilhar essas dicas também.
Bom, gente, agora 1h10 da manhã. E tava eu e o Caio aqui, ó, sabe fazendo o quê? Se embriagando. Cervejinha marota do surf. Cervejinha, Amendoinzinho. Mas também estávamos trabalhando Tava aqui, na produção, ó. cortando os recadinhos. Tava cortando os recadinhos e aí, do nada, vem um pedidinho da loja nova. E aí, olha eu pra ele e fala, e aí, quem vai montar? Tá os dois bêbados, ninguém aguenta montar, eu não aguento entregar. Como é que faz? Mas assim, eu vou montar, é um delícia de morango com 2 refrigerantes, uma Coca-Cola e um Guaraná. Então, eu vou lá montar. É bom que a gente vai dormir bom hoje, viu? Vai cair na cama os dois bêbados. Ele vai continuar comendo amendoim. Então, vamos lá montar esse pedido. Fechamento do dia. E aí? Pós-folga. Sextou? Ah, mas um pós-folga... Não, sextou. Uma pós-folga foi muito bom. Mas assim, foi um dia ok de vendas, né? Falando de vendas, né? É. Foi um dia ok, nada demais, a gente precisava de um pouquinho mais aí, mas tá sendo difícil pra todo mundo, né? Todo mundo Todo falando, mundo falando que tá ruim, que tá difícil. reclamando. Uma coisa que eu tô sentindo muito com as pessoas aí que eu converso, coisas que eu pesquiso na internet, a gente tá sofrendo muito com as férias e isso vira muito pra sazonalidade. Então quem tem ali coisas que tá no momento de criança, de férias, besteira, coisa rápida, essas comidas assim, salgados, tá indo um pouquinho melhor. Quem tá em lugares que é de férias, literalmente, está melhor. E quem ficou aqui nos grandes centros para as coisas tradicionais, tá sofrendo um pouco mais. Mas, por exemplo, eu conversei com algumas pessoas, um dos entregadores e tal, lugares de marmita, no almoço tá indo bem, né? Porque provavelmente, vamos dar o nosso exemplo aqui, se não tivesse a Maria Clara em casa, provavelmente a gente não faria comida, né? A gente viveria de marmita. Sim. Porque é mais prático, é quase o mesmo preço, menos trabalho. Na verdade, a gente já faz as marmitas, isso que a gente faz. Se não tivesse a Maria Clara em casa de cozinhar, e aí entra a ideia do fazer a comida, Sim, é ser outra mais história, saudável. Não só ser o mais saudável, mas mostrar que tem que fazer comida. É uma outra né? história, porque é o engajamento em família, que aí você faz a Sim. comida, aí você vai almoçar. Muitas vezes jantar. ela vem ajudar a gente, ela Sim. faz com a gente alguns momentos. É outra história, né? Quando você tem filhos em casa, às vezes você precisa se desdobrar em alguns momentos. Mas para quem não exemplo. tá ali com os filhos em casa nesse momento, tem muita gente que não tá fazendo comida. Verdade. Então eu acho que tem muito dessa coisa da sazonalidade, sabe? A gente na nossa loja, por exemplo, a gente sofre muito quando as faculdades não estão funcionando. Gente, isso é fato. Isso desde o início a gente percebeu, né? Ano passado, nesse mesmo período, eu percebi que à noite não tinha mais pedidos da mesma forma que tinha um mês antes e um mês depois teve.
E em dezembro, né? Dezembro e janeiro foram meses difíceis nos pedidos noturnos, porque o pessoal não chegava tão tarde, acabava não pedindo tão tarde. Vem um ou outro que às vezes está trabalhando, continua trabalhando no mesmo horário, mas não é a grande maioria. Então, alguns antecipam, né? Então a gente sente que ali no horário do Jornal Nacional, da novela ali, antecipa um pouquinho. Só que não são muitos. Vem um pouquinho mais cedo ali à tarde, então o pessoal que tá com vontade de um doce já pede no horário ali do trabalho. Sim. E tal. Mas aquela grande massa que a gente sempre teve ali da meia-noite, quando a gente tinha 2, 3 pedidos por dia. O das 11 sempre tava lá, desde o início da loja, né? Sim. A gente fechava a loja no início à meia-noite, mas o pedido das 11 sempre existiu, sempre, sem falta, né? Quando eu só ia um pedido, era o das 11. Era o das 11. Né? Quando zerava no outro dia, era o das 11. Então, assim, sempre existiu o das 11. E nesse período a gente sofre um pouquinho mais. Sim. Mas estamos nesse período de férias, pra gente a gente sente um pouquinho mais. Ano passado a gente sentiu também esse momento. Era um momento que a loja cresceu muito antes e foi o primeiro mês ali de estagnação. E depois voltou a crescer de novo. Sim. Então, assim, estamos contando com isso. Sim, muito. Mas isso mostra que não foi somente algo assim que foi minha imaginação, né? Que, não, foi por conta disso. Mostra que realmente está repetindo novamente essa ideia. É um padrão, né? Esse padrão. Agora, referente à folga de quinta-feira. Gente. Foi muito boa. Folga. A gente tá muito mais leve, gente. A primeira coisa física e mentalmente a gente tá mais leve. É necessário, isso é comprovado cientificamente. Não precisa nem falar. Isso é besteira. Mas assim, eu vi até um vídeo, até comentei, falei, nossa, como eu tô com uma cara de mal, né? Eu já tenho isso. Eu tava editando o vídeo de segunda e terça. E ele tava do meu lado. Eu tava com a fisionomia pesada. Tava assim, ó, fechado. Já é fechado. Mas assim, eu já tenho isso. É que nem eu sempre falei pra Gabriela. Aqui eu estou trabalhando. Apesar de estar em casa e tudo mais, eu estou trabalhando. E eu sempre fui no meu trabalho. Muita gente me via como muito sério, né? Muito. A Gabriela, quando a gente trabalhava na mesma empresa, eu era muito sério. Gente, eu não suportava. Antes de conhecer não me conhecia. Eu não conhecia, eu tinha contatos visuais em reuniões e por telefone, né? Quando a gente tinha contatos, porque muitos clientes às vezes eram de Diadema, que era onde ele trabalhava, e eu de Santo André, e às vezes os clientes não tinham produto na minha loja, tinham produto na loja dele, e a gente acabava entrando em contato para reservar para o cliente retirar lá, né? E todas as vezes que era um contato telefônico, meu Deus do céu, que pessoa chata. Eu falava pra operadora de caixa. Eu era profissional, gente. Eu falava pra minha operadora de caixa, vai ligar em Diadema? É pra falar com o Caio? Fala você. Eu não vou falar. Sim, falava o mínimo possível. Sim! Né? Estávamos no ambiente de trabalho. Ele tratava como se eu fosse uma amadora e não soubesse os passos a passos do que precisava ser feito. Essa era o que eu fiquei mais brava. Eu precisava de uma reserva e ele simplesmente, já falou com o fulano? Já mandou e-mail? Meu amigo, eu já falei. Se eu tô ligando é porque eu já fiz todos os procedimentos que eu preciso fazer. Então, agora, assim, ele agora me tratava com amadorismo. Vamos lá, vamos lá. Eu te conhecia? Não. Eu não fazia nem ideia que era você. Não, e nem eu você. Você conhecia a minha fama. Não, eu não conhecia. Agora vamos lá. Todas as pessoas que ligavam na sua loja para pedir as coisas, tinham feito todos os processos? Na maioria das vezes, sim. Mas tinha um outro que não fazia. Isso é fato. E aí você tinha que fazer o quê? Eu tinha que cobrar. Então, antes de eu sofrer qualquer represália, eu já falava. E isso era um padrão, gente. Não é que eu falava só pra ela. Eu nem sabia quem era a Gabriela na fila do pão. Quem era Caio?
na fila do meu pão também, gente. Eu era conhecido, viu? Mas na minha vivência da loja que eu trabalhava, eu não sabia. Eu já fui gerente da loja que você trabalhava. Mas eu não Sua sabia. caixa me conhecia, seus vendedores me conheciam. Ai, gente, olha, não sei. Eu sei que eu odiava ligar na loja dele, eu odiava falar com ele. Quem trabalhou comigo sabe muito bem. E eu posso chamar qualquer uma aqui pra falar. Eu gostava de falar com o Caio? Não gostava, porque era isso. Era muito metódico, sabe? Enfim, Eu tava trabalhando não de férias. não era o meu estilo de trabalho. Por isso que a gente fala que, assim, trabalhar juntos, a gente é complicado. Porque eu tenho uma metodologia totalmente diferente da dele. E por enquanto aqui, ok, às vezes dá ali uns atritos, mas a gente consegue trabalhar. Mas pra empresa eu acho que ia ser muito difícil eu trabalhar junto com ele. Tá, mas então, vamos voltar a falar sobre a folga. Gente, a gente precisa. Hoje a gente tá. Ontem, na verdade, a gente conseguiu pensar melhor em muitas coisas, reavaliar muitas coisas. A ideia não foi folgar para isso. A ideia da folga era a gente descansar e desligar. Ficar off de tudo. Só que assim, fez com que o cérebro conseguisse abrir a mentalidade, fez com que a gente conseguisse abrir a visão para coisas que a gente não estava tendo tempo de parar e pensar. Porque a gente estava ligando o corpo no automático, a gente acordava, começava a fazer pedido, começava a fazer produção, finalizava, tomava banho e ia dormir. Era isso. No outro dia era a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Então assim, as coisas que a gente conseguia melhorar, estava muito difícil de chegar lá. Então isso pensando tanto para a loja quanto para o canal. Então a gente teve várias ideias de coisas para o canal, várias ideias. Não quer dizer que tudo que a gente pensou vai existir. Vai acabar funcionando. Mas a gente conseguiu pensar em um monte de coisa. Só o fato da gente conseguir pensar em um monte de coisa... Ter ideias, né? Quer dizer que a gente tem consegue pensar em melhorar algumas coisas, né? Porque a gente só consegue melhorar se a gente pensou antes. Se não pensou antes, vai continuar a mesma coisa. Não tem o que fazer. A gente tá de olho ali, gente. A gente tá fazendo aqui, estamos produzindo, né? A receita de ninho. E a gente fica naquela, né? Porque às vezes acontece da receita ferver um monte e transbordar. Às vezes acontece de não transbordar. Então a gente tem que ficar ali de olho, mas acho que não vai transbordar não porque já deu aquela baixadinha. E é isso, tem que ficar cuidando ali. Mas assim, voltando ao assunto, então assim, a mente foi muito bom, pro corpo foi essencial, a gente já tava chegando numa exaustão física, falando por mim, já tava chegando numa exaustão física limitante já. E mentalmente também. Então assim, eu consegui clarear muitas coisas. Muitas coisas eu fui olhando, eu peguei um momento mexendo no cardápio, no nosso, comecei a olhar algumas coisas, tive algumas ideias. Então, vou dar o exemplo da ideia do combo com Coca-Cola, combo com Pepsi. Eu peguei o nosso desempenho lá, fazendo uma análise lá no portal do parceiro, e assim, os itens que menos saem só no finalzinho é os combos. Porque o combo, ele é a primeira coisa. Eu prefiro muito mais vender um item com o refrigerante, que aí a pessoa vai pagar o valor integral do refrigerante, do que esse item com esse refrigerante tirando R$1, que é o que a gente faz, né? Sim. A gente dá um desconto no total. A gente já perde R$1 nesse daí. Só que o combo, na verdade, a pessoa nem sabe o que é o item pra pedir ele num combo. Como é que você vai pedir um combo se você... Como é que você vai chegar num restaurante? Imagina você entrando numa praça de alimentação. Aí você vai pedir um lanche. Aí você olha lá, o combo de X. Tá, mas o que é X? Pra eu pedir o combo. E aí você procura, aí você não acha, porque nem todo mundo tá acostumado. Então assim, vai, nossa, não sai. E isso mostrava no nosso cardápio. Então isso mostrando no nosso cardápio, o que eu fiz? Eu peguei tudo e inverti. Joguei todos os produtos para cima e o combo lá para baixo.
Por quê? Porque o combo é uma lista pro iFood. Então o iFood vai mandar promoção de combos com Coca-Cola. E aí vai você a nossa vai clicar, loja. não é nem a loja, é O aqueles item. itens. Vai Então a aparecer. pessoa vai direto no item. Ó, que legal, tem um bolo de pote aqui com copo. Isso. Era o que eu queria. Pronto, Bom, resolveu. Então eu baixei ele lá, foi o último item. ele não vai deixar de estar na lista do Não, iFood, ele porque ele continua tá no lá nosso porque é cardápio, importante. mas ele não vai ser mais aquele primeiro visual, ele não vai estar como, a gente até brincou ontem, né? Ele não vai estar na vitrine da nossa loja. Ele não é a vitrine da loja. Entendeu? A vitrine da nossa loja tem que ser dos produtos mais vendidos. E aí foi o caso que você colocou, né? Os nossos copos da E felicidade. aí a segunda análise que eu fiz da loja, eu dei uma analisada e eu vi que o próprio iFood separa final de semana de semana. Isso a gente fazia no comércio, a vida inteira eu fiz isso no comércio, né? Então o próprio iFood, ele já separa sexta, sábado e domingo, final de semana, segunda, terça, quarta e quinta. Quando ele analisa as lojas, ele analisa assim. Se você pegar o desempenho lá, tá assim, gente. Por que eu não faço isso no meu cardápio? Se ele faz, se ele entende que são momentos diferentes. Se o comércio tradicionalmente faz isso. E realmente, se a gente parar para pensar, tem um consumo diferente do final de semana para semana, né? E eu olhei o cardápio e tem isso. Então, a primeira coisa que eu fiz é fazer uma análise superficial. Eu fiz uma análise superficial e redimensionei o cardápio com os itens mais vendidos por categoria, tá? Então, por exemplo, os nossos itens mais vendidos na loja 1 eram copos da felicidade, bolos e bolo vulcão. Aí depois invertia na loja 2, né? Na loja 2, na verdade, inverti os copos, né? Invertia a sequência de copos. A sequência de copos. E aí a acabava gente se mudou invertendo. também. A gente só mudou primeiro, a gente fez a sequência do cardápio pela categoria. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma imersão ali no nosso cardápio mais pra frente. E aí eu vou começar a separar dentro da categoria. Por quê? Porque o iFood dá esses números pra gente. Item tal tem tantas visitas e tantas Finalizações de compra. conversão de venda, né? E isso é muito importante, porque se tal item está vendendo mais, eu tenho que forçar mais ele. Porque quanto mais eu converto, mais eu vendo. É matemática. Então a ideia é, de início, que a gente não vai ter um tempo ali, em 2 dias eu não consigo fazer isso, porque infelizmente o iFood não me dá essa ferramenta tão aprofundada. Né? Eu vou ter que caçar um a um ali para mexer e tal, e demora um pouquinho mais trabalhoso. Mas faz todo sentido isso. Então dê uma olhada no seu cardápio. A gente está fazendo essa análise no nosso cardápio. Vamos pegar esse resultado e ver se realmente traz diferença. É uma análise que a gente começou a fazer e assim, quando a gente realmente tiver a certeza, falar, olha, realmente deu certo, Eu aí vou mostrar os a gente resultados vai também. voltar aqui e vai falar se deu certo e se não deu certo Assim, também, tá? não mudou em nada. Exatamente, a gente também vai falar. Mas foi o início hoje, né? No nosso cardápio. Mas Então, assim, ó, o que eu posso falar, a gente sabe que tem dias que vendem mais porque assim, não tem não tem como explicação. não tem como explicar. Mas se a gente for pegar, sempre que a gente teve um dia que a gente ficou um período fechado, o dia seguinte a gente vendeu menos, né? A gente até brincava que era o castigo do iFood. Era o castigo, A gente brinca que quando a gente não trabalha o que a gente programou, o iFood briga com a gente e deixa de castigo. Quinta-feira a gente não abriu, a gente abriu só a madrugada. Sexta-feira da semana passada a gente vendeu R$494. Hoje a gente vendeu 733. Né? Então aí é um aumento de quase 50%. Pode ser coincidência? Pode. Não puxei análise porque ainda é 2h40 da manhã. Vocês viram que eu tô meio embriagado. Não vou fazer isso esse horário mesmo. Não estamos embriagados, mas eu não vou fazer isso agora. Eu tenho que fazer isso com a cabeça bem fresca, não depois de um dia inteiro de trabalho.
mas já mostra um número um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente já preparou o cardápio como se fosse final de semana. Isso, já tá Por lá. que é? Porque é sexta, sábado e domingo. E domingo eu vou ativar o cardápio como se fosse segunda, domingo de madrugada. Assim que fechar a loja, a gente reativa o cardápio para segunda, terça, quarta e quinta. A gente vai fazer essas mudanças também. Uma outra coisa, mexendo no nosso e conversando com o Nando, com a Kelly, parte de promoções, aquelas promoções 100% subsidiadas do iFood. Tem alguns itens que são... Eles são elegíveis, Isso, mas elegíveis. o iFood ele não selecionou. seleciona. Você tem que entrar lá na promoção e você precisa selecionar. Então tem ali algumas promoções que você pode ativar mais do que um item. E tinha alguns, inclusive, no nosso cardápio. Tinha no ontem. cardápio 2, da loja 2. No 1 tava tudo ativo. No 1 tava No 1 ok. tinha promoção que nem existia mais e tava Mas ativa. tava ativa. No nosso cardápio. E na loja 2 tinha alguns, né? Então assim, dê uma olhada, entra lá no seu cardápio de promoções. Lembrando que essa promoção era 100% subsidiada pelo iFood. São as promoções Porém, subsidiadas, tá? Isso. 100% iFood. Porém, se tem alguma coisa na entrega, tá? A entrega, geralmente, se você colocou lá até 3 km de entrega grátis, mesmo que seja lá, o cliente já comprou na Terceiro sua loja... pedido, e às vezes ele demorou para fazer um novo pedido, então o iFood, para puxar esse cliente reativação de, novo, de clientes. ele vai dar o frete grátis. Vai dar o frete grátis, então entenda que vai cair frete grátis, então esse você paga. Mas lá o item de R$28 saindo por R$9,90 é o iFood que vai pagar. O item de 15 por 99 centavos é o iFood que vai pagar a diferença. 100%. 100%. Então assim, se tiver, gente, vale a pena. Vale a pena. A gente já tá dando a entrega grátis para um monte. Então por que não esse que vai pagar mais barato e vai comprar com a gente? E qual que é a ideia disso? Primeiro, conversão maior. A segunda, aumentar o ticket médio, né? Porque algumas promoções muitas vezes vêm acompanhadas de outros itens. É muito bom quando vem outro. Terceiro, mostrar que com tudo isso, o quanto a gente poderia estar melhor se tivesse a cabeça mais fresca para poder analisar melhor. Ver coisas que a gente ali na correria Tava do dia a perdendo. dia a gente não estava vendo. E era uma coisa que eu via de fora, né? Quando eu não estava 100% Sim, na loja. Porque você era pontual em alguns momentos. Porque você não estava envolvido ali, né, 100% na loja. Eu estava com a cabeça em outros lugares. Quando eu olhava para a loja, eu via... Era Eu outra olhava visão. com outro... Era outro olhar, sabe? Então, assim, mesmo estando aqui, eu olhava com outra visão. E agora, assim, de cabeça, os dois nisso, querendo ou não, acaba perdendo um pouquinho esse olhar de fora. Então, se a gente não tem esse dia off, pra gente realmente desligar desse todo da loja e ter esse momento ali, que às vezes, gente, é um pensamento. Passou pela cabeça e fala, nossa, eu realmente não percebi isso. E aí, quando você vai olhar, aí era a análise correta de se fazer, a percepção, enfim. E aí é a ideia que surge do nada. Só que se você tá tão imerso em produção, em venda, em meta, você deixa passar, infelizmente. Então foi muito importante, valeu muito a folga. E tem até um dado interessante de valores, né? A quinta-feira não zerou as lojas. Gente, impressionante, tá? A gente estava aqui na quarta-feira, gravando o fechamento da quarta-feira e não parava de tocar pedido. E o nosso medo era fechar as lojas e não ter zerar. vendas, né? Nossa, primeira vez, por exemplo, a loja 1 ou 2 vai zerar esse ano. E não zeramos, gente. Foi incrível. Pra vocês terem uma ideia, olha que número interessante. Quinta-feira a loja 2 fez 3 pedidos entre a meia-noite e 1h da manhã, que foi a que a gente ficou aberto, né? R$102,57. Hoje, dia inteiro aberto. Loja 2 fez 2 pedidos, R$98,58. É isso. Na quinta totalizamos então R$193 com 5 pedidos totais, gente, somando as duas lojas. Então assim, não vendemos mal.
Sexta-feira da semana passada, dia 7, a gente vendeu R$490. Teve uma quinta-feira aí que a gente vendeu 300 e poucos reais. Então assim, foi ótimo. A gente ficou uma hora aberta. Deu uma ajudada, foi uma hora super produtiva. Foi incrível. Então, ó, hoje tivemos 19 pedidos. Então já é um número abaixo do que a gente precisa, né? Então, a nossa nota mínima de corte são 20 pedidos. Fez com que a gente vendesse 733. A meta hoje era 845. Então já ficamos devendo aí 110, né? 110 reais, esse conto aí. Da onde são esses 100 reais? Esse pedido a menos, né? E um outro dado é o ticket médio. Né? Então faltou... O ticket médio da loja número 1 foi de 37 reais. Então você põe um pedido 40, fazer uma conta aqui, vamos ver quanto é que dá. 50 reais ali, né? 51 com 40, 90. Praticamente o valor que faltou para chegar na meta. Né? Então o ticket médio estivesse dentro e mais um pedido mínimo de 20, a gente provavelmente teria batido essa meta. Provavelmente esse pedido também estivesse na madrugada. A gente né? abriu, exatamente. Porque a meta considera essa 1h da madrugada. Só que a gente não abriu da meia-noite a 1 de sexta. Por quê? Porque era a continuação da nossa folga de quinta. Porque veio dessa folga que a gente não abriu na quinta, porém de quarta para quinta a gente já estava aberto, a gente manteve. Né? Então a gente só alterou. Isso. Então se a gente pegar lá os 200 reais do dia anterior, na teoria a gente teria batido, se considerar quinta-feira fechado. Por isso que eu falo, não foi um dia ruim, totalmente ruim nessa sexta. Mas a gente sempre quer mais, não adianta. Mas a gente vem aí para um final de semana que a gente vai precisar muito de um resultado bom. A expectativa é que a gente tenha resultados bons para a gente poder fechar bem a semana, ou razoavelmente bem, né? E estamos aí fazendo as produções, esperando mesmo um sábado e domingo bom. E esperando uma geladeira nova. A gente não contou, né? Não, a gente ainda não contou, mas já que você contou, né? Na verdade a gente contou sim, a gente meio que falou que a gente ia pegar lá no meu pai e da minha mãe e que uma geladeira nova não deu certo. Ia vir, né? Então a geladeira velha já foi embora. Já foi embora. Deixa eu mostrar aqui, porque eu não mostrei hoje no vlog, ó. Olha, tá limpo ali atrás, gente. Não tem a geladeira. Tudo em cima da mesa ainda, tá? Alguns refrigerantes a gente tá colocando na geladeira. Estamos dividindo aqui pra geladeira, que é uso de casa, com a geladeira ali da loja, né? E fica... Ai, gente, quando a gente acostuma com um método, é um caos, né? Até a gente voltar. Porque hoje quase acaba as coisas, né? Quase acabou o creme. Porque a gente tem que produzir menos. E aí eu olhei e falei, nossa, isso é uma coisa. Ah, não é. Mas é porque na outra geladeira a gente usava de tal maneira. E aqui a gente estava de um jeito guardado o produto, que é como guardaria lá, só que era um outro item. Por quê? Porque não tem espaço. Não tem espaço. E aí onde cabe a gente vai jogando as coisas. Tá tumultuado, né? E aí essa é a verdade. Era um creme de coco, quase que eu jogo no copo, que era pra ser de ninho. Porque são os dois que são brancos, né? O creme. E aí quando eu fui, eu falei, nossa. Só que tá anotado. E aí ele foi só na cor. Eu só fui no automático, né? Então, por sorte, eu percebi antes, não enviamos o creme pro cliente. Porque ia ser um especialista com creme de coco. Mas é isso, né? É aquela coisa, a gente já estava acostumado com aquela organização, com aquela metodologia, mudou tudo, montou tudo que a gente já não estava acostumado. Eu, na verdade, estava acostumada a deixar tudo naquela geladeira, uma quantidade menor, mas deixar ali meio que visualmente eu já me ligava. Só que o Caio não tava nessa ainda, né? O Caio veio depois e ele já veio já organizando tal, tudo certinho. Então, realmente, ali ele acabou confundindo. E eu já tô achando péssimo também, porque a gente já acostuma, né? Sim. Tudo mais organizado. Principalmente os refrigerantes aqui em cima da mesa. Tô achando tudo muito, assim, bagunçado, Né? Mas
Vamos esperar semana temporário. que vem. Torcer pra ver amanhã, vai que vem amanhã, né? Quem sabe, né? Não chega amanhã, chega um e-mail aí falando que chega já a geladeira. Ai, gente, estamos aqui ansiosos para receber essa geladeira, mas vai dar tudo certo. E hoje também estreia um momento novo, né? Que a gente vai tentar aí. Sim, na verdade, o Caio já vinha falando para eu fazer, né? Vocês viram aí a vinhetinha do Dicas da Gabi. Esses Dicas da Gabi foi algo que a gente já vinha falando um tempo de fazer. Por quê? Porque eu sempre falo aqui, às vezes, as coisas que eu uso. A gente sempre testa coisas novas. E que dá certo, que nem eu sempre falei nos meus vlogs antigos, que eram, tipo, uma vez por mês eu fazia um vlog aí do que eu fazia dentro de casa. E eu vivia falando, gente, eu adoro esse veja, nanana. Eu já fazia isso, só que não era frequente, porque os vlogs antigamente também não eram frequentes, né? Era algo... E o Caio sempre foi falando, vamos falar disso, eu acho tão legal isso que a gente usa, vamos falar, vamos colocar no vlog. E aí a gente acabava esquecendo, a gente usava e acabava esquecendo. E aí ontem a gente meio que estipulou, não, vamos agora sim colocar no vlog, vamos fazer um momento ali, dicas da Gabi, dicas do Caio, enfim, do que a gente for falar, vai ser a dica um ou do outro, né, porque o canal é do casal, né, gente, então vale tanto pra mim, tanto pra ele, né. E aí a gente acabou hoje fazendo a dica do detergente, né, que eu uso, o que a gente compra, o de 5 litros, o porquê que a gente compra o de 5 litros, então... vai ter ali várias dicas, né, nos vlogs, dependendo das coisas que a gente comprar, do que a gente gostar, do que a gente aprovar. Vai ser uma dica aí pra vocês, porque eu não sei se de repente vocês utilizam e de repente abrem a cabeça para um olhar diferente, que é o nosso olhar, para poder ajudar vocês também. Lembrando que não é nada patrocinado, tá, gente? Mas se quiserem se patrocinar... fosse, ia ser incrível. Pode patrocinar. Mas essa ideia do detergente grandão veio muito do... O detergente é uma coisa... A gente comprava sempre de um. Na minha casa, na época eu era moleque, era sempre sempre um, dois ali e tal. E em alguns momentos tinha que sair correndo no mercado para comprar porque acabou, achou que tinha e não tinha. E aí você ia sempre lá correndo, comprava. E aqui em casa era a mesma coisa, tá? Aqui em casa era a mesma coisa. Quando a gente ia ver embaixo da pia, não tinha mais detergente. Não tinha mais ele? Ai, meu Deus, tem que comprar detergente. E era aquele caos, né? E aqui, quando a gente mudou aqui pra esse apartamento, no início, gente, não tinha nada aqui em volta. Nada. Hoje a gente tem um mercado dentro do prédio 24 horas. Incrível, né? Mas antes não tinha nada. Era a gente aqui, o posto de gasolina na esquina. E o mercado lá embaixo. Só. O Spani. Mas assim, gente, 10 minutos pra chegar no Spani, tá? Exatamente. E no horário dele, e se tiver frio chovendo, é longe. Não tem nada, não tem um mercadinho... De esquina, não tinha nada. Então assim, a gente sempre sofria muito por conta disso. E era muito ruim. E aí às vezes, como a gente ainda estava trabalhando, eu trabalhava em shopping, geralmente tinha mercado no shopping. Lá, amanhã eu pego. E às vezes, gente, com a cabeça cheia amanhã, de verdade, trabalho, era uma semana sem. Gente, às vezes a cabeça cheia de trabalho, eu só queria vir embora pra casa, eu nem lembrava que tinha que passar em mercado, essa é a verdade. Aí acabava que chegava em casa, ia lavar a louça, cadê o detergente? Ai, gente, era um caos. Aí o que acontecia? Então não dá pra fazer comida, o que a gente faz? Pede alguma coisa pra comer. Isso era mais uma desculpa pra gente pedir comida fora. É fato. Então assim, essa ideia veio... utilizar, a gente tinha no início até aqueles potinhos bonitinho, né, de cerâmica e tal, só que quebrava o tempo inteiro, aquela bombinha quebrava. O próprio pote chegou já a quebrar. Que raiva. Aí sabe o que eu fiz, gente? Aquele álcool em gel. Tinha um potão aqui de álcool em gel que tava no final. E querendo ou não, aquela bombinha do álcool em gel é super resistente. Porque toda hora, principalmente na época da pandemia, né? Chegava em casa e borrifava álcool na mão e em tudo. E não quebrava. A gente já tava com esse dispenser de álcool aí quase 2 anos. E ele tá intacto. E aí o que eu fiz? Eu coloquei o detergente nesse dispenser. Compramos esse grandão. Coloquei, ele tá aí, ó. Tem mais de 2 anos esse dispenser, agora usando com detergente toda hora.
E ele tá intacto. E quando der problema, porque um dia vai dar problema, eu já sei que eu não vou comprar aquele bonitinho lá, não, aquele de detergente. Eu vou comprar o de álcool. Fácil. Vou guardar o álcool em outro lugar e vou usar esse pump aí do álcool, porque foi maravilhoso, tá? E hoje em dia é o que a gente utiliza, né? E depois que veio começamos com a loja aqui também, começamos a usar muito mais. Demais. Então, assim, teve um momento que a gente estava usando 3, 4 por semana. Porque é o tempo inteiro lavando a mão. Vocês sabem, né? Lavando a louça, lavando a mão, né? Não, a louça sim, mas assim, é o tempo inteiro lavando a mão. Porque assim, muitas vezes, na verdade que mal aparece isso, né? Mas a gente desce pra entregar pedido. Aí volta, aí tem outro pedido. Lava a mão. Aí a Gabriela senta pra editar um vídeo. Levanta. Ela sentou pra editar o vídeo, aí tô com o pedido. Lava a mão. Lava a mão. A gente pegou a Nina, né? Foi brincar com a Nina. Saiu o pedido, lava a mão. Isso então, é assim, automático. É muito. Então acaba gastando muito. Eu sou hiper gastão com detergente. Hiper. Se eu não ver espuma... Eu também. Tá horrível. Você acaba aquele de meio litro, além de ser muito mais caro, é uma boa economia, então ajuda muito no bolso. Também acaba jogando um monte de coisa no lixo. Hoje a gente tem também no prédio a reciclagem. Não tinha antigamente. Também não tinha. Então assim, vai tudo pro lixo. Então acaba melhorando um pouquinho, ajudando vários fatores, acabam fazendo com que isso seja uma compra melhor. E cai muito naquilo que eu falei, economizar em tudo. Gente, eu penso em economizar de verdade em todos os lugares. É uma guerra eu e a Gabriela no mercado. É uma guerra. Porque ela vai, esse aqui tá mais barato. R$10, o outro é 12. Tá, mas esse aqui tem meio litro. O outro de 12 tem 3 litros. Qual que é mais barato? Até eu perceber isso, gente, nossa, eu acho que é muito a repetição, né? Hoje em dia, às vezes eu esqueço, de verdade. Não, mas tá infinitamente melhor. Às vezes eu esqueço, mas assim, hoje em dia eu bato o olho e falo, opa, esse é mais barato, mas... tem um maior ali que tá um pouquinho mais caro, mas ele vai compensar mais. Então, assim, a gente já vai mudando. Porque, gente, isso tudo como eu falei, é repetição. Você vai programando a sua mente para aquilo, né? E antes eu realmente não tinha essa visão. Eu ia no que eu precisava, pegava ali, nem olhava. E olha lá se olhava preço, tá? Então, hoje em dia, a gente acaba ali alinhando muito mais essa visão, então economiza. E se enganar em embalagens econômicas, eu fico bravo, eu e a Maria Clara, a gente ama batata palha, né? Gente, muito. Se não tiver... Olha, come tudo com batata palha, É tipo gente. vício mesmo, Meu vício Deus mesmo, tá? Se não tiver batata palha, é que nem quem fuma, é que nem saber que o maço de cigarro só tem um maço, só tem dois cigarros. Mas, gente, 3 horas da manhã, você não vai fumar mais. Mas, se der 3 horas da manhã, você vê que só tem 2 cigarros, você quer morrer. E aí, tipo, eu comecei a comprar aquela embalagem econômica, né? Sempre comprava aquele pacotão. E olhar, comprei umas 2, 3 vezes. Por quê? Porque vem mais e tal. Aí um dia eu fui ver por quilo. Gente, é quase o dobro. É muito mais barato comprar o pequenininho. E toda vez que ele vai pegar o pequenininho, eu fico bravo. No mercado, mas por que eles colocam o pequenininho mais barato do que o grande? Porque tinha que ser o contrário. Porque tá escrito embalagem econômica, tem que me fazer economizar. Mas não. Aí ele sempre pega a pequena por conta disso. Compro 2 pequenas. Porque aí é como se fosse a grande e a economia é muito maior. Então são coisas que a nossa mente vai programando e vai se atentando a olhar. E nos atacadistas isso fica bem mais fácil de visualizar, porque lá está, né, o valor por quilo. O atacadão tem por quilo. Então ajuda também a gente nesse visual aí, né, quando a gente vai comprar alguma coisa. E é isso, eu espero que vocês gostem aí desse novo momento aí no canal, que a gente vai tentar realmente mostrar aqui coisas que a gente já utiliza no dia a dia. É dica nossa. Muita gente pergunta o que faz, o que você usa, o que era aquilo. Então a gente vai colocar aí coisas que ajudam no nosso dia a dia. Que mudou drasticamente aqui o dia a dia. Então vira e mexe aí nos vlogs, a gente vai acabar colocando, mas repetindo, tá? Não é patrocínio, não é nada.
Quem dera se fosse, mas não é. Mas é só a nossa pra vida. Facilitar mesmo. Então, como a ideia do vlog é a nossa vida, é a nossa rotina, a gente falou, isso é muito legal a gente compartilhar, porque nem todo mundo vê, nem todo mundo sabe. Quem vê talvez nunca tenha pensado em utilizar isso em casa. Então, assim, e se você tem ideia de coisas assim, manda pra gente. Manda tem um aí, outro né? que a gente vai mostrar depois, é o do banheiro, né? Nossa, gente, eu vou mostrar, Esse tem que tá? mostrar. Ou no vlog de amanhã, porque como amanhã é sábado e depois é domingo, talvez aí o final de semana eu espero que tenha muitos pedidos, muitas produções, tá? Então, se não tiver o tempinho aí de mostrar, eu mostro na segunda-feira. Mas se tiver o tempinho, eu mostro sim. E é incrível. E aí depois vocês vão ver do que a gente tá Mas falando. se vocês tiverem coisas assim, mandem pra gente. É muito legal. A ideia é a gente compartilhar experiências aqui. Exatamente. E esse espaço foi criado pra isso. Né? Pra gente se ajudar. Antes de finalizar, temos um beijo para mandar. Ah, verdade. Na verdade, a gente vai fazer também esse momento final aqui dos vlogs, sempre respondendo uma perguntinha, tá? De um dos seguidores lá do canal, que colocou lá nos comentários. Então, a gente vai fazer aqui um momento da perguntinha pra gente poder finalizar o vlog aí tirando alguma dúvida, tá? Então, hoje o Caio vai aqui falar de um comentário de uma das nossas seguidoras. O comentário é da Mara, falou que amou o vídeo lá, ela comentou no vídeo das vendas fracas da sexta-feira passada, ó, que foi uma sexta-feira ruim, né? Ela fala que ela pergunta se a gente nunca pensou em usar a entrega a mais lá, né? Já fizemos essas contas. Porém, para usar essa entrega a mais aí, saindo... A ideia é que muita gente pergunta e fala pra gente sair do plano entrega parceira e solicitar o entregador do iFood quando vier os pedidos. Entrega fácil, né? Entrega fácil, entrega mais, depende do lugar, tem assim, né? Gente, a gente já pensou, eu já fiz todas as contas, sim, financeiramente... É um pouquinho melhor, sim, tá? Só que eu tenho um problema muito grande que é pontual da onde a gente está. E pode ser que espalhe para outros lugares. Então, se você pretende fazer isso, analise antes, tá? Nem sempre está disponível essa entrega. Por quê? A prioridade do iFood, quando tem poucos entregadores, é a entrega parceira. Por quê? Porque eles têm um contrato com a gente. Quando vem pedido, eles têm que fazer a entrega, né? Por isso que eles também fecham em alguns momentos a loja, né? Então, se não tiver entregador e não tiver dentro desse contrato, a loja vai continuar aberta. Vou receber pedido, olha que incrível. Quem vai entregar? Se não tem entregador para entrega parceira, eles desativam essa função. Quando a gente vai solicitar a entrega, aí mostra não Indisponível, temos né? entregadores disponíveis. E eles desativam. Então, assim, quem vai entregar? Quem vai fazer essa entrega? Então, assim, e isso é normal aqui, tá? É sempre. Domingo, depois das 10 horas da noite, não tem mais essa opção. De semana, depois das 11. De semana eram 10 horas na vez que a gente tentou fazer Algumas o teste vezes... e já não tinha entregador, né? Já não tinha o serviço disponível. Então a gente vai ficar ali no acaso, no nosso melhor horário. Então, assim, é muito complicado. Por isso que a gente não migra o plano, tá, gente? Por enquanto, pra gente não ali, é viável. Por enquanto, e bem provável, enquanto a iFood não colocar isso como opção 100% full time, né? Que é o full time dele seria abrir às 6 e fechar às 2 da manhã. Exato. Às 6 da manhã até às 2 da manhã. Ter essa opção disponível independente de qualquer coisa. Não vale a pena, não vale a pena. E é óbvio que eles iam também deixar a desejar um pouquinho essa entrega de lado. Por quê? Porque eles ganham mais no contrato da entrega parceira, né? Eles ganham 2 vezes, né? Eles ganham 2 vezes. Então, se eles deixam esse serviço ser um pouco melhor do que o da entrega parceira, não faz sentido, né? Então, obviamente, eles iam deixar um pouquinho a desejar esse entrega fácil. Mas financeiramente, gente, sim, seria muito melhor.
ganharia, pode botar em no mínimo uns 10% a mais. No mínimo, tá? Eu não cheguei a aprofundar em todos os pedidos, eu peguei ali... A gente fez por cima, né? Eu peguei pontuais de localidades diferentes e com itens diferentes, sim, seria melhor. Só que acaba caindo nisso. Eu vou ter uma quantidade de pedidos que eu não vou conseguir entregar e nos maiores momentos. Porque se fosse, por exemplo, só durante a tarde... Gente, eu botaria na minha mochila, ia de moto e ia fazer entrega. Seria incrível. Mas é nos momentos mais complicados. É nos críticos, gente. Não adianta. E aí, depois das 10 aqui, fica muito complicado fazer esse pedido. E, inclusive, a gente descobriu isso por quê? Porque eu fiz ali uma parceria com uma influencer. E como a gente fez... bem no comecinho. Na verdade, meio do ano passado, setembro, outubro... E aí eu falei, quer saber, eu vou usar a entrega fácil. Era até uns que dava grátis, a gente já ganha, né? Eu vou usar a entrega fácil porque eu tenho 5 entregas gratuitas. O Caio ainda não estava em casa. Eu falei, vou usar. Só que isso, gente, era 8, 8 e meia da noite, tá? Nesse dia. E tava um dia que tava meio garoando, né? E tudo mais. Aí eu fui lá, eu pedi... Já tinha falado com ela, falando que ia fazer o pedido da entrega. Já tinha feito o item. E cadê que estava disponível? Não estava disponível. Então foi aí que a gente foi perceber que esse serviço aqui pra gente ia ser complicado. E aí depois a gente foi fazendo alguns testes depois, algumas vezes, e também não deu certo. Então por isso que a gente fica, nossa, mas vocês são resistentes a mudanças. Não é que a gente é resistente a mudanças, é porque precisa ter algo concreto e que funcione o tempo que a gente está aberto. E que não é o caso da entrega fácil. É isso. Mara, um beijo. Mara mandou um e-mail incrível. A gente comentou uma vez do e-mail dela. Incrível o e-mail dela, lá Mara de Guarulhos. Sempre comenta nos nossos vídeos. É uma querida. É uma querida. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. É mais uma querida, na verdade, né? Todos são muito queridos, gente. Todos são muito queridos. Então, por isso que a gente vai aqui sempre pegar um comentário aí, tá? Que de repente é uma dúvida em geral. E vai acabar aqui fazendo esse momento pra gente poder comentar, né, todas as perguntas e dicas que vocês colocam lá nos comentários. Bom, para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Hoje foi uma sexta-feira pós-folga, que a gente tá mais leve, com a cabeça mais tranquila, com várias ideias. Um pouquinho mais bêbado. Um pouquinho. A gente tomou 2 cervejinhas, gente, aqui, né? Não, foram 2. Está no momento aqui mais leve, porque assim, gente, não adianta a gente pesar o clima, fazer as coisas mais difíceis. A gente vai sempre mostrar a real, sempre. Vocês viram que teve vídeos aí que eu tava bem pé da vida. Mas é que ele tava muito cansado também. Mas tava pé da vida também. Também, mas ele tava bem cansado. Não vou esconder. Mas assim, a ideia é mostrar a real mesmo, porque a gente sofre também, não adianta esconder, mostrar que tudo é lindo, porque não é. Mas a ideia é não deixar levar... A ideia é não deixar tudo pra baixo, sabe? Tudo ruim. É ter um momento ali um pouquinho, mesmo no meio ali, num dia ruim, numa fase complicada, a gente tentar trazer um pouquinho mais de leveza pra vocês também. Tentar ver um lado diferente. Pra você que tá em casa desesperado com a sua loja, que a gente passa por esses momentos... Mas tentar mostrar uma visão diferente. Quem sabe a visão que a gente viu aqui você não viu na sua loja, dá uma melhorada. E quando você comenta alguma coisa, também uma visão diferente pra gente. E aí a gente melhora aqui também. Tenta melhorar aqui também. E trazer essa descontração que pra gente é um momento de alívio. E a ideia do canal é essa, gente. A ideia do canal é a gente sempre tentar passar as coisas mais positivas possíveis pra vocês, porque a gente sabe que a nossa vida não é fácil. E aí deixa a vida ser pesada, né? Mas aqui a gente vai tentar passar da melhor maneira pra vocês. E se você tá aí, gostou aqui do vlog, do canal, não deixa de se inscrever, tá? Aproveita, já se inscreve, curte bastante aí esse vídeo, compartilha com os amigos, faz igual a Mara, tá? Coloca lá, ó, no grupo do WhatsApp das confeiteiras, porque aí todo mundo vai saber que a gente tá aqui tentando ajudar vocês e também querendo que vocês nos ajudem, porque é isso que é bacana. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada e até amanhã.